Instagram e aqui no YouTube. Vocês fiquem aí na expectativa de eu colocar o link aqui e nós entrarmos com o professor Rodrigo conosco aqui. Então, já estou aqui, o Wilton já entrou. Muito boa noite, Wilton, paz seja convosco. Luan Ribeiro também já entrou. Copia o link, manda para mim aqui. Luan Ribeiro já mandou o link. Olha que coisa rápida. Olha como está funcionando rápido a coisa, né? Já mandou o link. Olha que Deixa eu dar um mute aqui. E eu quero dar um mute aqui. Vou colocar agora para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu vou fechar aqui. O que eu tenho que fazer mais aqui? Vou fechar o meu áudio do YouTube, gente. E vocês vão me ouvir agora pelo Instagram, ok? Vocês estão me ouvindo pelo Instagram agora. Eu estou ali no Instagram, já de prontidão a esperar o nosso professor Rodrigo. Se vocês estiverem ouvindo bem, se o som estiver bem, você fala que tá legal aí, dá um ok para mim. Fala que tá legal, você que está no Instagram, se vocês estão ouvindo bem. Você que está no YouTube também, você pode aí falar como que está o som no YouTube, para que a gente possa então dar continuidade aí ao trabalho que nós estamos fazendo. Aqui no YouTube tá bom o áudio? Alguém pode falar aqui no YouTube comigo se o áudio tá bom? No YouTube você vai acompanhar com o PowerPoint do lado. No Instagram você acompanha somente então com o professor Rodrigo ele falando aqui. Lembrando que nós temos aqui agora a nossa caixa de perguntas. Você pode clicar aí no ponto de interrogação e fazer a tua pergunta. Tá ótimo aqui, glória a Deus então. Amém? Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e por toda essa experiência que estamos vivendo, Senhor, nesse tempo. Um tempo esplendoroso, onde a aceleração ao conhecimento da Tua Palavra está disponível. E hoje, nesta quinta-feira, Pai, nesse estudo esplendoroso da Tua volta, o que queremos, Pai, é estar mais perto de Ti, é ter certeza da nossa salvação, Pai, para estarmos como noiva junto contigo. Não como amigo do noivo, mas queremos estar como noiva, Pai. Queremos que o Senhor venha nos resgatar como noiva de Cristo. Essa é a nossa esperança. É isso que queremos ser, Pai. Por isso, faz desta noite uma noite de salvação, uma noite de cura, uma noite de esperança, uma noite esplendorosa onde o Teu nome seja engrandecido. O nosso príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a nossa torre forte, o Senhor, aquele que venceu, aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia e mora em nós. É isso, Pai, que queremos viver intensamente, já implantando o Teu reino aqui, Pai, já sabendo que passaremos pelo tribunal de Cristo, onde o Senhor vai nos coroar ali, vai entregar o galardão para nós. É nessa expectativa que nós estamos hoje, Pai, para aprender um pouco mais de Ti. Então, entregamos toda a nossa ansiedade, Pai, na cruz de Cristo e queremos viver as Tuas maravilhas. Por isso, Pai, seja bem-vindo em nosso meio. Abençoe a cada um de nós. Abra o nosso entendimento, que todo ocultismo caia, que toda religiosidade seja destruída, Pai, para que possamos adentrar ao trono da graça com confiança, Pai, sabendo que o Senhor está ali conosco como advogado dos advogados, para nos defender, o nosso intercessor. Obrigado por essa certeza. Obrigado, Paizinho, por enviar o Seu Filho Jesus. Obrigado pela vida em abundância que Ele tem nos prometido e nos entregado. E que hoje possamos aprender a trilhar um pouco mais, Pai, na graça e no conhecimento e nesta vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus a todos vocês. Eu vou então colocar o nosso professor Rodrigo aqui. Eu sei que o público está dividido hoje. Não seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meu amado professor, como você está? Muito melhor agora, podendo falar com vocês ao vivo.
Glória a Deus. Eu sei que você está numa correria, é live para cá, é live para lá, porque chegou um tempo esplendoroso, a esperança chegou para esse tempo. E nós estamos Amém. felizes por fazer parte disso, viu? Então a palavra está contigo, pode cumprimentar o povo. Tem uma parte que está assistindo pelo Instagram e tem uma outra parte que está assistindo pelo YouTube, aonde também eu quero aí colocar as tuas observações já para eles já irem vendo também ao vivo. Amém, que bom, muito bom. Legal isso, eu nunca tinha feito transmissão assim pelo Instagram e YouTube ao mesmo tempo, muito bacana. Boa noite a todo o Ministério Pleno Louvor Church. É um prazer imenso fazer parte com vocês de alguma forma. Como vocês já nos ouviram dizer às quintas-feiras, nós já nos conhecemos, eu, pastor Marcelo e a pastora Priscila, há muitos anos, e agradou a Deus, chegou o tempo, talvez nós tenhamos, talvez eu tenha me colocado mais disponível nesse momento. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com essas quintas-feiras. Não sei ainda qual projeto que o pastor Marcelo vai fazer para as próximas semanas, se nós vamos manter a quinta. Thay, boa noite, a Thay, ó. Fiquei amigo das meninas aí, viu, pastor Marcelo? Glória a Giovana, Deus. Tayane. E olha aí a Giovana aí. Então, assim, eu estou muito feliz de alguma forma fazer parte do ministério de vocês. Eu estou sentindo paz. Eu tenho um grupo aqui de estudos que eu costumo falar muito isso, viu, pessoal? Que as coisas elas precisam trazer uma paz de Cristo para o nosso coração, para saber se é para continuar, se não é, essas coisas. E eu tenho sentido uma paz muito grande, uma alegria muito grande de estar ligado a vocês. E hoje, inclusive, na nossa live, nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. E isso tem muito para falar correlacionado ao que eu estou dizendo agora, porque o Tribunal de Cristo ele lida com a obra, ele lida com as discussões a respeito do que temos feito, do que fazemos, do que cada um de vocês está se disponibilizando para fazer no reino de Deus, seja de abrir uma porta, cuidar dos irmãos, a cuidar da parte tecnológica, auxiliar o seu pastor. Temos a Maura, querida, temos muito, eu tenho falado muito com a Maura também. Temos muita coisa boa para discutir. Eu, inclusive, pastor, selecionei vários versículos que creio será positivo para nós. Você tinha me feito uma pergunta no WhatsApp, mas eu só vi na hora que eu estava entrando na outra live. Eu não sei se você chegou a ver minha resposta. Você Eu, na perguntou se tinha verdade, o arquivo do Tribunal é, de eu, Cristo. eu, na verdade, não vi, mas eu vou fazer o seguinte: como eu quero realmente que hoje a gente faça com um pouco mais de calma, para você Aham. passar o versículo, eu colocar na tela, que tem pessoas de mais idade Ah, assistindo, sim, 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 para a sim. gente ter exatamente a base bíblica e deixar os últimos 15 minutos para tirar dúvida. Ótimo, Os ótimo, últimos será um 15 prazer. minutos. Então, é 10 Então você me horas. orienta com Então, relação ao relógio, porque eu me vou perco. Vou orientando sim. Então, os últimos 15 minutos nós vamos responder as dúvidas, ou se o assunto terminar antes, a gente abre antes, tá? Para a gente Beleza. não ficar olhando no chat a todo momento, e porque nós tem o chat do YouTube que eu estou policiando aqui também. Você que tem dúvida, então, no YouTube também, da mesma forma. 10 horas você coloca a tua dúvida e o professor Rodrigo vai responder aqui. Se ele não responder, eu vou deixar anotado na aula no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam, então, na próxima semana, a gente começa tirando essas dúvidas. Amém? Vamos lá, então. Ótimo. Lembrando que o canal do YouTube, se você quiser ver todo o arquivo, o PowerPoint, é o Pleno Louvor Church TV. Ok? Vamos lá, Eu então, vou, professor. inclusive, Tribunal então, de Cristo. beleza, eu vou disponibilizar para você um PowerPoint que eu costumo utilizar para a aula de Tribunal de Cristo, e aí você ponha no canal e disponibiliza para os irmãos na página, no site. Sem problema nenhum, nós vamos disponibilizar esse arquivo que nós estamos fazendo, tem aquele primeiro que você me mandou. Você me Uhum. mandando esse PowerPoint, eu junto e está no meu Google Drive todos os nossos arquivos e eu vou disponibilizar todos eles na medida que eles estiverem assistindo e aprendendo aqui juntamente conosco. Ok. Então vou fazer uma leitura aqui de Hebreus 6:10 e aí separei vários versículos, mas se não der tempo da gente explorar hoje, porque aí quando você me fala essa coisa, você me traz paz. Então temos os irmãos com mais idade, então vou tentar fazer a coisa não desesperado, vou falar mais tranquilamente os versículos para poder explicar bem também. Então Hebreus 6:10 diz assim: porque
Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Esse é um dos Amém. principais versículos, gente, para poder trabalhar a questão do tribunal de Cristo, a questão do galardão e o que, que ocorre nesse bema. Bema é o tribunal de Cristo, né? Eu vou explicar isso agora. Por quê? A doutrina do tribunal de Cristo, ela ensina para nós que, como cristãos, tudo aquilo que nós desenvolvemos no reino, tudo aquilo que nós fazemos com os talentos e os dons que Deus nos... A irmã Maria está dizendo que está mudo, pastor. Tá Mas mudo. eu estou Gente, escutando, eu estou escutando normalmente. Deve estar o mudo seu para ela volume. aí, ela tem O que. volume dela então deve estar baixo lá. Beleza. Então todo mundo ouvindo bem aí, né? Então, tudo aquilo que fazemos enquanto obreiros, tudo aquilo que. E aí, o obreiro e a obra, assim, então, tudo que vocês, pastores, fazem. Não! Tudo que todos os cristãos fazem, Deus vai contabilizando nos seus livros. Nos livros das obras dos cristãos. Então, aqui em Hebreus 3,10, que é um dos nossos principais versículos, ele está dizendo que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra que nós temos feito, demonstrando amor para com ele, enquanto servimos aos santos. Então, servirmos uns aos outros, isso gera recompensa, porque Deus não é injusto para se esquecer. E essa coisa, gente, pastor Marcelo, os irmãos, é próprio do cristianismo. O cristianismo é uma religião que lida com recompensa. O tempo inteiro Jesus e os apóstolos nos falam de uma recompensa na vida do porvir e de uma colheita nesta vida também, se nós não morrermos antes. Paulo, aos Gálatas, capítulo 6, diz que tudo que nós semearmos, nós também colheremos se nós não chegarmos a morrer primeiro. Então, ser cristão e desenvolver o talento e o dom que nós recebemos, o pastor Marcelo tem uma expressão muito que ele fala colheita sobrenatural e é altamente bíblico. Tudo aquilo que nós fazemos, nós receberemos recompensa nessa vida e na vida do porvir. E aí eu gostaria de desenvolver com vocês uma primeira leitura que se encontra em Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 12 ao 27. Preste muita atenção, nós vamos falar hoje de fofoca. E o que isso tem a Coisa ver com o boa. Tribunal de Cristo? Nós vamos falar hoje, tem muita coisa bacana aí. Ó, a Liliane, minha amiga, acabou de entrar aqui de Juiz de Fora, que é com quem eu acabei de fazer a live. E eu falei de vocês para ela, pastor, porque ela é do louvor. E aí falei do ministério de vocês. Mas vamos lá, gente. Lucas Muito 19, lindo. 12. Lucas 19, do 12 ao 27. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu, porém, sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dá-lhe ao que tem 10. E disseram-lhe eles, Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Lucas 19, do 12 ao 27. Uma passagem um pouquinho maior,
mas que traduz, no primeiro momento no Novo Testamento, as palavras de Jesus através de uma parábola, ensinando que os talentos que ele nos conferiu, representados aqui nas minas, eles resultarão em recompensa, de acordo com aquilo que tivermos desenvolvendo ou não. Deus chamou a cada um de nós, cada um de vocês que estão assistindo a live, e deu dom, e deu talento, e deu capacidades naturais e algumas capacidades sobrenaturais. E de acordo com aquilo que nós exercemos, esse dom é dançar, é cantar, é pregar, é servir, é cuidar, é abraçar. O que é que Deus tem te dado e tem te confirmado para você desenvolver e fazer na sua obra? Aquilo que ele tem te confiado, ele vai requerer quando voltar. É por isso, pastor Marcelo, que quando os 24 anciãos aparecem no Apocalipse, eles são demonstrados no trono com coroas. Quando o Cordeiro aparece, que era o Cordeiro que ressuscitou como leão e que é digno de abrir o livro, os 24 anciãos se prostram. Se prostram, retiram suas coroas da cabeça, que lhes foram dadas pelo Cordeiro, que lhes foram dadas pelo Rei. Eles se prostram, tiram suas coroas da cabeça e arremessam aos pés do Cordeiro e dizem: digno é o Cordeiro de receber a honra. Então, esse é o princípio dos dons e dos talentos que nós recebemos. Temos dons, temos talento, nós temos feito, temos falado, mas o dom veio dele, o talento veio dele, a coroa é dele. Então, os 24 anciãos demonstram qual deve ser a nossa postura. Nós devemos ofertar o dom, o talento, aquilo que ele nos deu aos seus pés, porque ele é digno. E aí, ao fazermos isso, receberemos ainda maior recompensa por termos cuidado bem do dom e do talento. Posso seguir, pastor? O senhor quer fazer alguma consideração? Não, eu estou achando interessantíssimo isso, porque o sistema econômico do mundo atual, principalmente do mundo ocidental, me parece que é baseado nisso. Exato, exato. Muito, por exemplo, tem o Calvino, ele acabou discutindo muito isso, depois ele levou até seus críticos a falarem, porque ele falou muito a respeito da recompensa. Você vê que Filipenses 3,14, por exemplo, que eu separei para nós, o apóstolo Paulo Já vou colocar aqui com a também. igreja. Filipenses 3,14. 3,14, ele diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo e instruindo a igreja de Cristo a seguir para o alvo, porque tem um prêmio da soberana vocação, né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então a caminhada cristã é uma caminhada que vai resultar em recompensa quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, irmãos, se cumprirá para nós o tribunal de Cristo, que Paulo chamou de tribunal de Cristo nas outras passagens que eu vou ler, de 2 Coríntios 5, de Romanos 14. Mas nesse primeiro momento eu quero fazer essa introdução e chamar a atenção, que eu quero provocar neste momento, é o sentimento de que tudo que fazemos, bem ou mal, nós como cristãos daremos conta no tribunal de Cristo. Eu disse que ia falar de fofoca, e eu gosto muito de falar dessa fofoca. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Gente, eu sei que eu li rápido, mas eu vou comentar. Presta atenção. Mateus 12, 36 diz que de toda palavra ociosa, algumas traduções vão dizer palavras frívolas ou de fofoca, que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Se nós entendêssemos que uma vez que somos cristãos, que somos despenseiros de Deus, somos mordomos das coisas de Deus, e entendêssemos que tudo que fazemos depois de convertido, nós teremos que dar conta a Deus, a igreja viveria diferente. Então, puxando brasa para a sardinha do ensino, porque eu sou um pastor do ensino, né, um professor, quando eu insisto com conhecimento bíblico, a minha intenção é provocar esse sentimento nos irmãos. Você imagina, pastor, se todo mundo entender Mateus 12, 36. Eu estou colocando aqui já, essa palavra ociosa eu não tinha nunca imaginado que seria a tal da fofoca. Mas sim, aquela palavra que não edifica, é aquela palavra sem o propósito do reino, é aquela Vamos palavra que as pessoas...
Exatamente, é quando a pessoa empresta a língua mesmo assim para todo fim que não é edificar os irmãos, que não é adorar a Deus, dará conta daquilo. Isso é muito forte, isso é muito impactante. Puxa vida, pastor, então agora a gente não pode nem fazer uma brincadeira. Não é disso que se fala, porque o Barnabé, por exemplo, ele era, quando a gente estuda essas histórias biográficas, ele era uma espécie de um camarada que contava piada. No sentido que ele é que animava os irmãos. Ele que chegava e punha o povo para cima. A gente não está falando disso. Nós estamos dizendo aqui em Mateus 12:36, a palavra ociosa é aquela palavra sem propósito que causa o mal, que prejudica, dará-se conta. Porque às vezes a gente fala assim, mas o pecado nosso, a Bíblia diz que foi lançado no mar do esquecimento. Sim, obviamente que foi. Tudo aquilo que fizemos em tempo de ignorância não conta mais. Mas uma vez convertido, tudo aquilo que Conta, fazemos e falamos conta e vai para os livros. conta. Conta e vai Eita, para os livros. nós. Você vê Segura, que agora, piano. você vê que 1 Coríntios 3:11 ao 15, comentando as obras do obreiro, diz que por causa disso, algumas das nossas obras serão comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. E algumas das nossas obras serão comparadas a madeira, palha e feno. E diz que nós vamos comparecer com essas obras diante do trono de Deus. E o seu trono é fogo consumidor, como diz Hebreus 12:29. Então, você imagine, quem tiver com pedra, com obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, quanto mais no trono de Deus de que é fogo, vai ter essa obra purificada. Agora, quem está fazendo obra de madeira, de palha, de feno, que é fofoca, que é intriga, que é contenda, que é, ao invés de edificar o corpo, prejudicar o corpo, isso vai queimar. Olha bem, acompanha comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Olha que forte, né? Ó, isso Se aqui, a obra... isso aqui é importantíssimo, hein? Tô até grifando aqui, Importantíssimo, hein? pastor. Tem que permanecer, Importantíssimo. não é fazer e falar, já fiz. Não, tem que É, permanecer. E eu tenho uma fala muito recorrente aqui nas minhas pregações, que é dizer, gente, o que é de Deus permanece. Se é de Deus, tem que permanecer, não é? Então, o versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Galardão é a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. O que o Paulo está falando para nós aqui? Se a pessoa fez obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, o fogo de Deus vai queimar aquele trem tudo, vai queimar as impurezas. Os irmãos não reparem de eu falar trem e uai não, que é a coisa bem de mineiro aqui. Então, Não tem problema não. esse ouro, essa prata e essa pedra preciosa será queimada diante do trono de Deus. E aí vai ser mais purificado, porque quanto mais você chega com a joia no fogo, a impureza vai embora. Agora, ele disse aqui, tem gente que vai chegar lá com obra de madeira, de palha e de feno, e essa obra vai ser queimada. Aí uma coisa muito importante a se saber é que ele diz, essa pessoa, no entanto, está salva, mas a sua obra terá queimado e ela não terá galardão. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tudo aquilo que nós estamos fazendo essa noite, por exemplo, ele resultará em galardão. Aquilo que o pastor Marcelo está fazendo, aquilo que eu estou fazendo, enquanto profetas, pastores, professores, ministrando a vocês essas coisas, isso traz recompensa. E aí você, mais uma vez, pode pensar, pois é, pastor, recompensa para vocês que são pastores. Não! Mateus 10:41 diz que aquele que recebe um profeta na condição de profeta receberá galardão de profeta. Joga esse versículo aí, pastor, porque esse trem é forte. Tô colocando aqui já. Aquele que recebe um profeta na condição de profeta. Então, se você está aí em casa, nós estamos aí em mais de 30 pessoas, 40, não sei, online. Se você está recebendo as palavras que são ditas nas lives, na live dessa noite, como sendo palavra de Deus para sua vida, e você me crê como profeta, crê no seu pastor, Marcelo, como profeta, e recebe essa palavra, você vai receber galardão de profeta. Agora, não sou eu que estou falando, eu estou só reproduzindo. Quem disse foi Jesus, está na palavra, Mateus Agora, 10:41. deixa eu fazer uma perguntinha aqui no meio. Então, assim, existem
determinados tipos de galardões diferentes e vai ter uma diferenciação. Sim. E a minha pergunta é, isso não pode ocasionar um problema na igreja hoje já, porque as pessoas vão começar a fazer as coisas imaginando o que vai receber. Isso é ruim ou isso é bom? E Deus fez isso é bom. assim mesmo. É bom. Isso é bom. Tá. Ele fez assim mesmo, isso é bom. O apóstolo Paulo falou assim, eu sei que tem gente, ele falou em Filipenses, eu sei que tem gente aí que está pregando por inveja de mim, por porfia, por não sei o quê, que me importa, contanto que Cristo seja anunciado. Então, se o sentimento da recompensa vai causar em nós uma corrida do ouro, que vai falar assim, puxa vida, pastor Marcelo está fazendo aquele trabalho todo lá, então eu também quero fazer, porque eu também quero o galardão. Isso, na verdade, é saudável. Agora, quando chegarmos lá e recebermos os diferentes galardões, puxa, mas e se o galardão do pastor Marcelo for maior que o meu? Como é que vai ser esse negócio? Será que nós não vamos ter inveja? Não! Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que uma vez que formos arrebatados e formos para o tribunal de Cristo, isto que é corruptível será revestido de uma incorruptibilidade. Isso que é inveja, isso que é mal, isso que é ruim, será revestido de sentimentos perfeitos. Portanto, quando eu te ver, pastor, recebendo seu galardão, lá eu vou dizer glória a Deus, porque ele é digno de receber aquele galardão, porque ele fez para tal, porque o meu corpo já não vai estar cometido dessa inveja, desses problemas mesquinhos. Tá, agora, esse galardão, quando fala galardão, o que é? É coroa com pedrinha na coroa, como a gente está ouvindo? E para que vai servir a coroa com pedrinha na coroa? A Bíblia fala disso? Fala, eu fiz um esbocinho para hoje com esses Vamos lá, versículos. continua. E no finalzinho, não só para inclusive eu vou pro finalzinho para te mostrar que a questão quando Que você tá pergunta aí. das coroas era o último ponto. Então eu falo você, um pouquinho você dele, fala eu falo lá. um pouquinho. Fala lá. Então eu sigo a ordem Fala lá. cronológica aqui. Siga a tua ordem. Então, beleza, vamos lá. Então, se vocês estão recebendo essa palavra de profeta na condição de profeta e crendo que é sua palavra, tem galardão. Não somente isso, como também o servir. Você que tem criado mecanismo, eu tenho assistido as lives de vocês, os cultos, por exemplo, eu vi seu filho pregando, pastor, outro dia, ele estava sentado lá no altar, e aí as meninas postaram e eu vi ele pregando. Você que disponibilizou a câmera, você que cuidou da câmera, você que cuidou da iluminação, você que se envolveu para que aquilo acontecesse, Marcos 9,41 diz que todo aquele que der um copo de água, porque sois meus discípulos, enquanto estão fazendo a obra, de forma nenhuma essa pessoa perderá o galardão. Então, meu irmão que está aqui, principalmente você que é dos bastidores, você que não aparece, você que ninguém vê no Ministério Pleno Louvor Church, mas você que tem dizimado, ofertado, contribuído, você que tem segurado a câmera, você que abre a porta, você que cria mecanismos para que essas coisas ocorram, é o seu copo com água que você está levando. Inclusive, quando você leva realmente o copo com água para o pregador, essa expressão ela é tanto literal quanto metafórica. Tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino, para promover o reino, nós receberemos galardão, ou não? Lembram-se de Hebreus 6,10 que nós falamos no início? Porque Deus não é injusto para se esquecer da obra que você tem feito e do amor que você tem demonstrado para com ele enquanto serve aos santos. Então, inclusive para quem é dos bastidores, tem galardão. Isso é muito importante a gente trazer isso, né? E porque 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, nós, como Igreja de Cristo, somos despenseiros. Algumas traduções, gente, fala mordomo. Porque o mordomo, a governanta, o despenseiro, é aquela pessoa que tem a chave da despensa, a chave dos mantimentos. E a palavra está dizendo aqui, Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, que somos nós esses mordomos em relação ao mundo. Porque quando ele chega no capítulo seguinte, ele vai discutir que somos embaixadores do reino. Todo cristão é um embaixador, uma embaixadora. Não sei se a expressão correta é embaixador ou embaixatriz. De repente fiquei confuso. Mas todo cristão é um representante do reino que tem essa chave da despensa. Se alguém não tem paz, você tem poder, você tem autoridade no nome de Jesus para ministrar paz sobre a vida daquela pessoa. Por exemplo,
nós temos esse hábito de cumprimentar. Paz seja convosco, paz de Cristo, paz do Senhor. E às vezes você que está em casa pode estar pensando assim, puxa vida, que paz é essa que eu não sei que paz é essa, que a gente tem briga do marido com a esposa, briga do filho com o passarinho, com o papagaio, com o cachorro, e o povo está tudo brigando, e eu não sei que paz é essa. A paz que o texto está falando, a paz de que Jesus falou, quando ele disse, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Né? Por que ele estava falando isso? Porque aqui em Coríntios ele vai dizer que ele estava na cruz, reconciliando o mundo com Deus e trazendo paz entre Deus e os homens. Então a paz de que Jesus fala e a paz que nós ministramos não é a paz ausência de conflito, é paz com Deus. Então você que está assistindo em casa, você tem a autoridade para ministrar paz na vida das pessoas. Isso é muito importante. Glória a Deus. É muito isso importante. é lindo. É lindo, isso é muito poderoso, isso é muito potente. Irmãozinho, isso é palavra de Deus, isso é palavra profética. Você precisa receber isso sobre a sua vida e crer. Porque quando Aleluia. crer, quando nós cremos, quando nós agimos a fé e quando nós vamos em direção ao que a palavra de Deus nos diz, isso gera, como diria o pastor Marcelo, em nós, na nossa vida, colheita sobrenatural. Aleluia. Seguindo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é o principal e mais clássico texto a respeito do tribunal de Cristo. Ele diz, porque todos, não é alguns, não é os irmãos, não é só os pastores, né? Todos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Muito importante. Porque 2 Coríntios 5, 10 está dizendo todos cada nós um de nós receberemos recompensa por aquilo que fizemos. Então, quando o pastor pergunta, mas se a pessoa está fazendo de coração, se não está fazendo de coração, nós não temos como aferir isso. Nós não temos como saber quem é que está fazendo de verdade, quem é que está fazendo de mentira. Mas no tribunal de Cristo, essa coisa que nós acabamos de ler lá, no 1 Coríntios 3, essas obras vão manifestar-se. E Paulo, então, discorrendo mais sobre isso, ele está dizendo que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo e vamos receber a recompensa. Ou não vamos receber recompensa, mas vamos dar conta dessa coisa que fizemos ou que deixamos de fazer. Isso é muito Meu importante. Deus, mas não é possível não ter um sentimento de tristeza não recebendo nada. Isso aí Pastor, você vai me convencer ainda. Mas prossegue aí porque o tempo está rolando. Você sabe que eu tinha separado aqui um outro versículo pra gente? Pode falar. De Provérbios. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Que é justamente quando você fala essa questão da tristeza. Por quê? Eu sempre digo, Eclesiastes, na verdade. Eclesiastes, quando o Salomão diz que você tem que continuar fazendo a obra. Ó, Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a sua mão, não, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eclesiastes 11:6. Isso significa, quando nós começamos a falar essa coisa de que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e as nossas obras serão julgadas, e é muito importante entender isso, no tribunal de Cristo não é o obreiro que é julgado, mas a obra do obreiro, e o Salomão diz, continua a fazer e a semear e a plantar. Nós não sabemos ou não temos certeza se as nossas obras são todas de prata, de ouro, de pedra preciosa. Eu sei que já realizei obras ministerialmente falando, que possam talvez ser comparadas à madeira, palha ou feno. E cada um de nós que estamos aqui hoje podemos estar vivenciando essa situação. Portanto, eu sempre oriento, com base nessas palavras de Salomão em Eclesiastes, que você busque fazer o máximo de obras de pedras preciosas. Porque imagine Deus colocar essas nossas obras na balança. Então é importante que façamos mais obras de ouro, de madeira, de prata e pedra preciosa, a fim de que elas pesem mais do que as obras de madeira que serão queimadas. Então é preciso que nós... Isso deveria provocar em nós o sentimento de fazer cada vez mais e melhor. De servir, sabendo que estamos fazendo ao Senhor e não aos homens. Isso, gente, o Hebreus 6:10, que nós abrimos a live, tem que ser norteador.
Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, do amor que você tem para com Ele, demonstrado enquanto serve aos santos e continua servindo. Então, quando nós aprendemos a doutrina do tribunal de Cristo, que está acompanhada do galardão, portanto, porque o tribunal de Cristo é para galardão, isso tem que provocar em nós um desejo de fazer a obra, de envolver, porque tem recompensa. Puxa vida, pastor, mas aí nós vamos fazer só para receber recompensa? Eu não sei por que você vai fazer, né? Cada um, veja bem. Mas eu quero fazer por isso. Essa questão que é uma das perguntas aqui. É problema eu fazer pelo galardão? Mas você responde depois. Sim, não é problema que nós lemos na primeira parte aí, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Paulo está dizendo, eu estou sofrendo açoite, eu estou sofrendo cuspe, estão me batendo, estão acabando comigo, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio que eu vou receber. Não é? E aí, ainda conectando essa fala com Romanos 14:10, e que fala também um pouco ainda da fofoca para o tribunal de Cristo. Olha bem, presta atenção, gente que está em casa. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu, porém, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Olha que forte, gente. Presta atenção. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Tem gente, eu não sei se eu contei isso em lives anteriores, como eu ministro várias disciplinas aqui no seminário, eu acabo ficando íntimo dos alunos e aí eu me permito algumas brincadeiras, que é brincadeira, mas que é verdade. Eu quando trago esses versículos do Tribunal de Cristo, eu falo assim, irmãos, então de repente você está olhando e está olhando para um irmão que você sabe, que todo mundo na igreja sabe, que tropeçou, que aconteceu algo, e aquele irmão voltou. E aí você fica se questionando assim, e às vezes fica até falando aquilo com os irmãos. Mas será que voltou mesmo? Será que consertou mesmo? Será que agora ele é crente mesmo? Ora, irmãos, é o que ele está dizendo aqui. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aí, como eu tenho intimidade com os irmãos, eu brinco assim. Eu falo, irmão, não é da sua conta. Eu costumo brincar, sabe, pastor Marcelo, com os irmãos. Eu falo, irmão, quem sonda o homem, quem sonda a mulher, quem sonda o irmão, quem sonda a irmã, é Deus. Se a pessoa veio, quer se envolver, quer fazer, e ela já pediu perdão, você não tem que ficar colocando peso mais carga nenhuma, porque às vezes o pecado da pessoa é um pecado exposto, que você tomou conhecimento. Mas e o seu, que é oculto e secreto? Exatamente. Não é? Então Romanos cuida do 14:10 diz, não é? Romanos 14:10. Mas tu, porém, por que julgas a teu irmão, ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos. Quando Paulo fez isso, pois todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo, e junto esse tribunal com o irmão julgar o outro, Paulo está dizendo, então vou falar na carta de Rodrigo aos irmãos de Pleno Louvor de hoje, Paulo está dizendo assim, fica esperto, cara. Você está aí preocupado com o pecado do teu irmão? Vigia, porque você vai comparecer no tribunal de Cristo. E suas obras vão aparecer diante de todo mundo. Fique esperto. É isso que Paulo está dizendo, sabe, irmãos? Para que cada um pense cuidando das suas... Tanto que ele vai dizer o seguinte... Mateus 5, 11 e 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande... melhor dizendo, um versículo acima. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram de vós. Aqui cabe um comentário. Às vezes o irmão pensa assim, pois é, estão me perseguindo aí e tal, e eu só quero saber como é que vai ser meu galardão por causa da perseguição. Mas, irmão, preste atenção. Mateus 5, 11 e 12 diz que quando te perseguirem, mentirem de você, é por causa do nome de Cristo. Então, se você está sofrendo pelo nome de Cristo, se você está sofrendo pelo Evangelho, tem galardão para você. Acontece, porém, que o oposto é verdade. Às vezes o Evangelho está sofrendo por sua causa. Às vezes o Evangelho está sofrendo por minha causa. Isso aí é importantíssimo, porque a gente não pode pegar só um lado da moeda, tem que pegar o outro também, né? Tem os dois lados. Então, bem-aventurados vocês são se vocês estiverem sendo perseguidos, caluniados, mentindo a respeito de vocês, por minha causa. Mas o oposto disso é bem verdade. Ai de você, se o evangelho estiver sofrendo por sua causa, se alguém estiver escandalizando com o Ministério Pleno Louvor Church por sua causa. Percebe a coisa? Como é que é forte? Como é que de responsabilidade, responsabilidade.
né? Não pode, E esse gente, texto de brincar com essa Romanos coisa. 14, esse texto de Romanos 14 é muito interessante, porque o fato de você ter que cuidar da tua vida, porque se o outro irmão tivesse escandalizando com você, você já está errado. Mesmo você achando que Exato. está certo, que está tudo em ordem. É, exatamente. O evangelho, ele consiste justamente nisso. Eu costumo falar sempre aqui, falo, gente, o evangelho não é a religião do não pode. Ah, então a gente agora é crente, ou nós somos crentes, nós somos cristãos, e agora nós não podemos fazer isso, nós não podemos... Epa! O evangelho não é a religião do não posso. O evangelho é a religião do bom senso. O evangelho é a religião que diz o seguinte, a nossa regra que Paulo ensinou é, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar pelas coisas que me são permitidas fazer. Sim. Perceba o ponto? Paulo a Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e moderação. Poder, amor e moderação. Então, o que permeia, o que deve direcionar a vida do cristão é o equilíbrio. Até porque, como disse o Freud, todo excesso revela uma falta. Então, às vezes a pessoa é demais, mas aí quando você vai ver aquela conversão não é, na verdade é uma falta que está acontecendo. Acho que isso é assunto, na verdade, para um outro momento de uma live com os jovens. Mas vamos Vamos seguir lá. aqui. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso não poderia sair da mente de nenhum cristão. Cristo voltar significa retribuir a cada um segundo as suas obras, irmãos. Né? Por isso, Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, disse... Você repete, por favor? 1 Coríntios 15, 58, eu vou falar agora. O anterior foi Tá. Mateus 16, Não, 27. esse aí mesmo. Esse aí. 1 Coríntios 15, 58. Assim, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O Paulo está falando muito especificamente, gente. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Repetindo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então é altamente bíblico pensar que nós vamos desenvolver o dom, o talento, o ministério e por causa disso receberemos então recompensa. Então isso é extremamente bíblico. Beleza? Podemos seguir? Pode seguir. Então tem uma passagem aqui que ela é muito crucial dentro dessa coisa de tribunal de Cristo, de galardão e que os irmãos precisam prestar atenção. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 22, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? É uma pergunta retórica que o Tiago está fazendo e ele desenvolve o raciocínio, continue me acompanhando. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Mas os demônios também o creem, e eles estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Qual é que é a discussão de Tiago aqui? Alguns irmãos chegam a achar que isso seria uma contradição entre Tiago e Paulo, já que Paulo vai dizer que não é por obras, mas por fé. E o Tiago aqui parece estar dizendo o contrário, mas ele não está. É só nós pensarmos os versículos que foram lidos do 14 ao 22. O Tiago está dizendo que nós não fazemos obras para sermos salvos, mas que se nós somos salvos, a nossa vida tem que ter obra. Tiago quer dizer para nós que ser cristão... Isso é importantíssimo. Então, isso é importante. Fazemos as obras porque somos salvos.
Exatamente, não para sermos salvos. Olha como é que é um trocadilho, mas que é revelador. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obras porque somos salvos, porque o Tiago está dizendo que não é possível, não se concebe alguém ser cristão e não ter obras. Se alguém é cristão e não tem obras, na verdade, ontem, na live de terça-feira sobre missões, eu falei o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então todo cristão tem obras. Se ele não tem obras, tem algum, ele não entendeu ainda. Se ele não se envolveu ainda, tem algo errado. Não Ou não se converteu. Não se converteu. Ou não se converteu. Que ontem eu fiz uma live com o tema Os Desafios dos Novos Convertidos, e aí a minha amiga que estava comigo nessa live, que conta o seu testemunho, ela disse: pastor, eu fui para a igreja há 12 anos atrás, mas eu converti há 5. Ela me conta isso. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E na minha opinião, pela falta de conhecimento bíblico também, porque o conhecimento bíblico gera intimidade com Deus. Então o Tiago está dizendo aqui para nós o seguinte, irmão: você tem lá dinheiro. Aí o irmão chega perto de você e fala assim: puxa vida, fulano, vão cortar minha luz, eu sofri uma dificuldade aí, um imprevisto, e eu não tenho dinheiro para pagar a luz, e você tem. E a pessoa diz: eu não tenho dinheiro para pagar a luz, e vão cortar minha luz, e aí você, tendo aquele dinheiro no bolso, vira pro irmão e fala assim: ô irmão, vou orar por você. Vou orar por você pela sua luz, e Deus abençoa. Não sei quem é que faz a luz daí, se é Ampla, se é Semig, se é... Enel. Enel. Eu vou orar para Deus colocar a mão nos caras da Enel, para eles não irem lá cortar sua luz. E, puxa vida, você tem o dinheiro no bolso. Essa é sua obra a fazer, porque o Tiago está discutindo aqui se o cara está falando que está com frio, que está com fome. E você pode resolver o problema. E diz: Deus te abençoe, que Deus te aqueça. Uai, irmão, Deus não vai descer do seu trono para vir abençoar ninguém. Ele vai usar pessoas dispostas a fazê-lo, que é você. Percebe, irmãos? Cristo já veio, morreu, ressuscitou e foi para o céu. E nos outorgou um ministério dizendo que obras maiores faríamos. Por que nós faríamos? Nós somos maiores do que Jesus? Não! É porque o ministério de Jesus durou 3 anos. O seu já está durando quanto tempo? Percebe, irmão? Agora nós... entender essa coisa? Tá dando sim, mas chegou o tempo das nossas perguntas. O que então você quer fazer? Vamos responder as perguntas e aí semana que vem a gente retoma daqui, pode ser? Ou não? Você que sabe. Não, pode ser sim. Porque então, eu não quero correria, eu quero deixar o assunto muito bem feito. Então vamos antes lá. de você pegar as perguntas, deixa eu citar o último versículo, porque os irmãos precisam desse versículo. Mateus então 5:16. Pode escrever as perguntas agora na caixa de pergunta aqui, gente. Vamos lá, bora colocar as perguntas agora. Vai lá, então, você do YouTube pode escrever no chat. Vai lá. Isso, para abrir para as perguntas, Mateus 5:16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as palavras de Jesus. A sua luz tem que resplandecer, o povo precisa ver as suas boas obras, e por causa das suas boas obras, eles precisam dar glória a Deus. Glória a Deus pelo que eu faço. Eu vou lançar a primeira pergunta enquanto o pessoal lança aí, então. Então, é problema. O nosso galardão está em nossas palavras. Não está em nossas palavras, e sim nas nossas obras. Mas a minha pergunta: é problema, então, eu servir por conta do galardão? Não é problema, porque o galardão, ele não tem nada a ver com salvação. A nossa salvação em Cristo é a obra de Deus, não depende de nós. E o próprio apóstolo Paulo está nos ensinando constantemente a fazermos obra para recebermos galardão. Então, receber recompensa é próprio do cristianismo. No primeiro momento, isso parece chocar, porque as pessoas ficam até com medo: oh, meu Deus, mas eu vou fazer para receber recompensa? Sim, o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está dizendo que, quando Jesus nos conta essa parábola das minas, que ele nos deu a mina para negociar mesmo. A mina ali era a moeda, né? Então, ele nos deu esses dons, esses talentos para negociarmos, multiplicarmos e recebermos mais. E quem tiver mais, ele vai acrescentar. Tira do que não usou o talento e dá para o cara que tinha 10 e exerceu, e ele vai ter recompensa de 10. Então não é errado você fazer. Nesse sentido. Tem uma irmã que colocou aqui: o julgamento para ver o tamanho do galardão ou para cobrar as obras não feitas? O julgamento é para distribuir o galardão ou para cobrar as obras não feitas? Acontece as duas coisas, porque conforme nós lemos no tribunal de Cristo, as obras de madeira, palha e feno vão passar no fogo.
Vai queimar, não vai sobrar nada. Então é um dar contas. E aí não recebe recompensa, mas está salvo. Agora, quando a obra for de ouro, madeira, de ouro, prata ou pedras preciosas, isso dará recompensa. Então as duas coisas ocorrerão no tribunal de Cristo. Nós daremos conta do que fizemos ou deixamos de fazer, porque o apóstolo Paulo diz que fizemos por meio do corpo bem ou mal, e que receberemos ou deixaremos de receber porque deixamos de fazer. Não é? Isso, Ok. pastor Marcelo, isso é importante dizer e aqui acoplar essa coisa, porque não se ouve, a igreja não ouve muito. Então é natural que os irmãos, ao ouvirem isso, acabe causando uma estranheza. Meu Deus, porque a doutrina do tribunal de Cristo e do galardão, tradicionalmente a igreja não fala. Então quando você começa a ouvir essas coisas, que vai ter, que vai dar conta, que vai ter recompensa, isso começa a mexer em nós. E este é o propósito, mexer conosco. Ok. Tá. E o pessoal que trabalha com mídia social, que é o que está pegando agora, que estão trabalhando muito nesse tempo, vai ter galardão também? Eita, mas como que vai ter muito galardão? Porque eles estão É? incluídos, entre outras passagens bíblicas, dentro do copo com água, porque é o copo com água que está promovendo, não é? Então, Oh, quem glória a às vezes Deus. não está sendo visto, que é a doutrina do Tribunal de Cristo e dos galardões, ela mexe muito com quem é dos bastidores, porque fala de recompensa. Você quer ver uma coisa? Você tinha falado das coroas, eu falei que ia deixar para a semana que vem, mas nós temos aqui a coroa da alegria. Aí tem várias referências bíblicas. A coroa da alegria é destinada a todos os cristãos que pregam o evangelho com o único objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. Então, quem promove o evangelho com o único objetivo de ganhar almas para o reino de Deus, Paulo falou de uma coroa de alegria que lhes está reservada. Pessoa está na igreja. Olha, eu vou falar uma coisa muito forte agora. A pessoa está na igreja. E aquela pessoa, às vezes, tem desejos, irmãos. Preste atenção aqui. E aquela pessoa, às vezes, tem desejos. Talvez seja você que está me ouvindo. Tem desejos e sentimentos que você sabe que não pode ser satisfeito. Mas são os desejos da carne que você tem, quase incontroláveis. Mas por amor a Cristo, você tem se feito eunuco, eunuca. Eunuco, não existe eunuca, né? Mas eu tô querendo dizer porque eu tô falando de homem e tô falando de mulher. Que às vezes você tem um desejo incontrolável que só você e Deus sabe como que você tem passado para ser cristão e lidar com esse sentimento. O apóstolo Paulo diz que para você está reservada a coroa incorruptível. A coroa incorruptível é exclusivamente para aqueles que obtiveram vitória sobre o velho homem, sobre a carne. E aí eu não vou falar mais das coroas não, que vai ficar para a semana que vem. Isso é para dizer Ok. que aquelas coisas que você faz, pessoal da mídia que tá aí, que ninguém tá te vendo fazer nada, mas que você tá produzindo, Deus te vê em secreto e te recompensará publicamente. Ok, próxima pergunta. Então pode ser noivo de Cristo e não ter obra nenhuma? Exatamente. Vai ter ou de madeira, de palha ou de feno, ou de ouro, de prata, de pedra preciosa. Porque todo cristão está fazendo algum tipo de obra, ou Tá, relaxadamente, ou top, né? tá. Ou relaxadamente, ou top. Então todo cristão Gostei do tem obra. anel, hein? Ah, Gostei do anel no é dedão, uma hein? mania antiga, é uma mania Tá, antiga. ok. Olha lá. Deixar de exercer o dom que Deus lhe deu é pecado? Te leva para o inferno ou não? Não leva para o inferno. Deixar de fazer algo que Deus te comissionou, te deu dom, não te leva para o inferno, mas Deus vai levantar outro em seu lugar se você não fizer. E quando chegar no tribunal de Cristo e no momento dos galardões, isso vai estar muito claro, muito patente para você. Está salvo, mas poderia estar recebendo recompensas para exercer essas recompensas no milênio, que é a nossa festa que nós já comentamos na live sobre as bodas. E aí não vai ter, não vai ser. Né? Tem irmãos que Tá, falam assim, não, só ser salvo para mim é o bastante. Não é, porque a Bíblia está ensinando de ponta a ponta a recompensa e galardão. Aí vai ver depois o outro receber galardão e vai pensar, pô, devia ter feito, né? E aí então, agora, então, mas ele, então, aí vai uma outra pergunta. Se ele vai falar devia ter feito, então significa que ele está se comparando com o outro lá. sim, mas Vai não no ter sentido ruim. essa comparação. Não, mas vai Vai, ter essa vai, diferenciação. E talvez vai ter um local diferente para um e para o outro, aonde um vai sem governar e sombra o de outro não dúvida. vai governar. Vai ter isso. Sim, porque o reino de Deus, uma das declarações de Jesus e de Paulo é que o reino de Deus é um reino de amor, de paz e de justiça.
E o Tá. senso de justiça no momento da recompensa, ele vai estar muito claro de que alguém fez mais e que, portanto, merece maior recompensa, né? Tá, eu tenho aqui um comentário do Joel, eu não sei se é uma pergunta ou se é um comentário. Joel, se você puder me ajudar aí, colocando um ponto de interrogação, no céu todos ficaram de acordo com o galardão. Acredito que no céu todos ficarão de acordo com o galardão? Eu acho que é isso que você respondeu agora, né? Sim, sim. Haverá diferenciação? Sim. Isso está desenvolvido no milênio, nos textos de Isaías a respeito do milênio. Nós teremos postos diferentes de acordo com a recompensa e com o galardão. E isso sem sombra de dúvida. Então, Joel, vai ter diferença sim. Aquele que fizer mais vai ganhar uma posição diferente no milênio, quando nós estivermos lá com Cristo reinando nesta terra, pelo que eu estou Sim. entendendo aqui. Falei besteira ou não, professor? Tá certíssimo, tá certíssimo. Dentro da Tá. teologia sistemática, isso chama a doutrina da justiça retributiva de Deus. Isso é ponto muito forte nos evangelhos. Isso é ponto muito forte no Novo Testamento, o fato de que na vida do porvir nós viveremos a justiça retributiva de Deus. Nós receberemos retribuição por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Tá. Então, nós acabamos de responder aqui qual a diferença de quem tem galardão e quem não tem. Isso ficou muito claro também aqui na nossa live. Então, nós respondemos todas as perguntas, né? Opa, bacana. Nós respondemos todas as perguntas até agora. Não sei se tem mais alguma. E eu gostaria, então, que esses últimos 5 minutos que nos restam, professor, você falasse do teu livro, você falasse também dos nossos livros que estão chegando, né? Deve estar Sim, chegando. sim. Era para ter chego já, mas não chegou, Já era para ter atrasou. chegado. Eu estou acompanhando, rastreando. O status diz para mim que está em trânsito. Então Tá. eu acredito que a qualquer momento chegue a, como é o nome da Nora mesmo? Larissa. 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 Larissa me É. passou uma lista pelo WhatsApp com os nomes dos irmãos que solicitaram dedicatória. Então eu vou Tá. escrever todos aqueles que solicitaram, eu vou escrever. Viu, Larissa? Muito obrigado por ter enviado. Tá tudo certinho lá, já eu conferi. Então vou enviar para vocês aqueles que solicitaram a dedicatória, eu vou colocar. E se mais alguém quiser, entre em contato aí com o pastor Marcelo, que a gente aproveita a mesma remessa para enviar tudo Exatamente. junto. O título Tá. do livro é Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, onde eu discuto essas questões lá também bem detalhadas. Então, essas coisas que você nos ouve falar nas lives e você que tem assistido no canal também, no livro nós estamos discorrendo isso e os irmãos que puderam nos mandar um feedback disseram que a gente está tratando isso com linguagem clara lá. Então, isso é muito importante dizer também. Os irmãos podem adquirir, aí é só falar com o pastor Marcelo que ele explica como é que faz e aí a gente Tá. encaminha para os Então vamos irmãos. lá, ó. Você que faz parte da nossa igreja local aqui, você que está conosco aqui, vai ser fácil para eu distribuir. Se você não faz parte da nossa igreja local, já pede direto para o professor pelo Pode. Instagram dele, a hora da escatologia. Você já entra em contato com ele, você já pede direto que já sai de lá. Agora, você que está conosco aqui, nós fizemos um grupo, temos 22 livros comprados aqui, que vai chegar e eu mesmo distribuo aqui na igreja. Então, eu tenho, está perguntando se tem nas livrarias, pode responder, professor. No site da Amazon você consegue comprar lá normalmente. Ele está com um valor um pouquinho acima, que não é fixado por mim, é que a Amazon coloca uma taxa de importação. Então lá o livro está por R$ 94. Essa diferença para cima aí é por conta deles, da Amazon. Então, mas a pessoa pode adquirir por lá, que chega assim em 3 dias, 5 no máximo. Então Lá é pode fera. adquirir. Pode adquirir por Tá. lá tranquilamente, também não tem problema não. Ok, então, só para tirar mais uma dúvida para nós encerrarmos aqui. Esse arquivo que você me mandou hoje, então, do cronograma da escatologia e tudo que falamos aqui, eu fui transcrevendo aqui, eu posso disponibilizar no Google Por Drive favor, pode, para as pode. pessoas sem problema algum. Lembrando também que o professor Rodrigo está na nossa plataforma de ensino, no PL Academy. Está com um curso agora de homilética.
Tá? Então Opa, você pode maravilha. fazer o curso, se não está hoje, o Fabiano está colocando por esses dias, você entra lá, faz o teu curso para você pregar pelo YouTube, para você pregar na tua célula, para você pregar na tua igreja, ou até na nossa igreja, numa oportunidade que você tiver, para você ministrar. É bom que você tenha este certificado e o professor está conosco aqui. 2 minutos para você fazer então aqui, professor, um apelo para a nossa turma. Nós somos uma igreja que trabalhamos muito. O pessoal gosta de trabalhar. E agora eu creio que Maravilha. vão trabalhar mais ainda. Amém. Né? Isso São aí. pessoas que não gostam de se aparecer. Eles trabalham por trás mesmo. Tem um grupo de pessoas forte aí. E agora vai dar mais gás para trabalhar então. Então eu gostaria que você Amém. fizesse esse apelo e orasse por nós para nós encerrarmos essa live. Amém. Então, irmãos, vocês que estão assistindo, que são do Ministério Louvor, que são do Ministério Pleno Louvor, ou que são de outros ministérios e estão assistindo a live, envolva-se com as coisas de Deus. Não tem como ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, sem se envolver com a obra de Deus. Se você ama a Deus, você precisa se envolver com a obra. Você que já está envolvido, você que já está envolvida, continue a fazer, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu quero orar agora por você que está aí, para que Deus lhe dê paz, para que Deus lhe dê graça, sobretudo para fazermos a obra de Deus e fazermos com excelência. Nós precisamos de graça, não uma graça cômica, mas a graça de Deus aos olhos, aos ouvidos das pessoas. E eu quero orar para que você seja envolvido, envolvida com paz, com graça, com unção, com a presença transformadora, com a presença libertadora. Você que não fala mais 30, língua 20 estranha, segundos. 20 que Deus segundos. possa te encher e te renovar nesse momento. Grandioso Deus e Pai, renova o batismo com o Espírito Santo, renova os dons, o batismo, meu Deus, que é esse revestimento para fazer a obra. Renova, meu Deus, mais uma vez a vida dessa pessoa. Em nome Concede de os dons, Jesus. concede o batismo com o Espírito Santo e Em reveste, nome de capacitando para o Jesus. desenvolvimento e o crescimento do teu reino. Amém. Em nome de Jesus, amém.